Olá a todos os participantes do primeiro Congresso Nacional de Recursos Genéticos, né? Eu sou o professor Francisco Chagas Barroso Shoa e hoje a gente vai ter uma fala, né, intitulada Cultivar em Tempos de Certeza, Resistência à Agricultura Familiar diante da Crise Climática, né? E antes de começar a minha fala, eu gostaria de contar um pouquinho, né, de quem eu sou. Eu sou formado em História pela Universidade Estadual do Piauí, né? E também faço mestrado pela mesma universidade, né? Também em História, né? E hoje a gente vai ter uma discussão, na verdade a gente vai fazer uma discussão muito interessante a respeito de como a agricultura familiar ela se torna, de certa maneira, ali um carro-chefe no sentido de resistência às mudanças climáticas, né? E pensando, por exemplo, nessa ideia de recurso genético, né, ela vai, de certa maneira, se tornar ali um carro-chefe nessa preservação e conservação, né, desses recursos. Né? E aí a gente tem vários exemplos disso, né, como, por exemplo, a criação dos bancos de sementes e por aí vai. Eu gostaria de começar a minha fala, né, pensando na relação da agricultura familiar com a crise climática. Né? Então, quando você tem, de certa maneira, essa perspectiva do avanço, né, por exemplo, da temperatura global, né, por exemplo, se a gente for pensar aí ao longo, historicamente, né, esse avanço da média global, por exemplo, de temperatura, ela vai acarretar tanto na produção agrícola, como, por exemplo, ela vai acarretar nas questões que se volta mais para as relações sociais, vamos dizer assim, né? Ou seja, na medida em que você tende a ter uma elevação da mudança do clima, né, e da questão de como que isso vai avançar, por exemplo, no meio ambiente, na produtividade, vai se ter uma necessidade de expansão, por exemplo, dela, né, ou seja, dessa produtividade, né, vamos dizer assim. Então, pensando nisso numa perspectiva mais sociológica, vamos dizer assim, dos últimos anos a gente vai ter um avanço substancial da agroexportação, né? Especialmente da pecuária, mas também da monocultura, por exemplo, como no caso brasileiro da monocultura de soja. E aí entra uma discussão que é importante, que é a questão de como que o sul global ele pensa, por exemplo, essas mudanças climáticas e o modelo econômico da qual ele impera, né? Que é a agroexportação. E aí entra numa perspectiva que eu chamo contraditória, porque 70% dos alimentos, de certa maneira, que vão estar na mesa dos brasileiros, mais dos latinos, dos caribenhos, por exemplo, ela vem da agricultura familiar, né? E aí, essa agricultura familiar que no início da minha fala eu disse que ela tem essa potencialidade de conservar esses recursos genéticos, né? De conservar, por exemplo, e preservar, na verdade, essa tradição que a gente pode chamar de identidade cultural, por exemplo, que a produção agrícola ela também traz esses aspectos de cunho cultural, de cunho social, né, de memória. E a agricultura familiar ela faz essa preservação, né, ou seja, da identidade cultural, da memória. Não somente ela não somente deve ser pensado como um modelo de produção, né, mas ela também ela consegue fazer essas interações, por exemplo, com esses aspectos, né? E aí o que é interessante é vê-la como uma contradição a esse modelo agroexportador, né? Então, a gente tem um avanço da mudança climática, né? Ou seja, dos últimos anos, né? A gente vai ter um avanço ainda muito mais substancial. E esse avanço da mudança climática está relacionado, de certa maneira, com essa expansão, por exemplo, do modelo agroexportador, né? Que inclui aí a pecuária e a monocultura, por exemplo. Essa monocultura, muitas vezes, ela vai variar um pouco de país para país, né? Por exemplo, no caso brasileiro, a gente tem uma exportação alta, por exemplo, no caso da soja, né? Tem uma expansão da monocultura de soja, por exemplo, em biomas como, por exemplo, o cerrado, mas também avanços em cima, por exemplo, da própria caatinga também, né? E aí a agricultura familiar ela vai estar diante desse cenário como uma resistência, né? Por isso que da minha fala inicial, da minha fala inicial, na verdade, do título da palestra, pensando, por exemplo, a agricultura familiar como uma resistência a esse cenário, né? Então, na minha fala de hoje, a gente vai tentar passar um pouco mais de como que a agricultura familiar ela é pensada no Brasil, né? Trazer mais ou menos ali como que, de certa maneira, o Brasil vai pensar essa agricultura familiar. E, posteriormente, eu gostaria de pegar, por exemplo, alguns dados em relação à agricultura familiar no Nordeste e a relação dela, por exemplo, com o conceito de antropoceno. Então, a minha fala ela vai se direcionar muito nessa perspectiva, né, de pensar a mudança climática em relação às questões sociais, culturais, né, de como que
o antropoceno ele vai ser esse conceito pensado tanto do ponto de vista socioambiental, mas também geológico, mas também histórico, né? Vamos lá. Então, essa agricultura familiar brasileira, vamos dizer assim, a agricultura familiar brasileira, na verdade, ela vai ter um censo interessante, que é o censo de 2017, que ele vai trazer alguns dados, né, e que vai legitimar a perspectiva, vamos dizer assim, de se pensar políticas públicas em relação a ela, né? É claro que a gente vai ter uma lei, né, que é a lei número 11.326, de 24 de julho de 2006, que vai já tentar definir o que é essa agricultura familiar, e também tentar definir quem é esse agricultor familiar, né? Mas o censo de 2017 ele vai trazer alguns dados muito importantes, né? Como por exemplo a área de ocupação, né? Que é a área de extensão, no caso. Ele vai trazer, por exemplo, alguns dados em relação ao papel da agricultura familiar na economia local, né? Então, esse censo ele traz algumas características que são pertinentes nesse aspecto da importância da agricultura familiar na questão dos vínculos sociais, né? E aí essa lei, por exemplo, ela vai trazer algumas questões que são interessantes, como, por exemplo, ela vai definir o que é a agricultura familiar, né? Que vai estar muito relacionada a pequena e média propriedade. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Como assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais, né? Como extrativistas, ribeirinhos, indígenas, né? E aí quilombolas também, né? Pescadores. Então, essas áreas pequenas e médias, né, que ela traz ali como características, né, como definição dessa agricultura familiar, ela tem um elemento muito interessante que é isso, né, a identidade cultural e a memória, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de comunidades quilombolas e indígenas, você traz ali um cenário de territorialidade, essa territorialidade, por exemplo, carrega ali uma tradição, e essa tradição tem uma perspectiva, por dizer assim, de conservação e preservação desses recursos, né? E a própria lei que vai definir o que é essa agricultura familiar, ela vai também construir uma perspectiva de se pensar políticas públicas voltadas para esse público, né? Então, o Brasil, a partir de 2006, você tem um olhar um pouquinho mais sensível em relação a essa agricultura familiar, né? Pensando exatamente em como defini-la, né? Quem é esse agricultor familiar, quem é essa modalidade, né? Então, de certa maneira, a lei ela vai começar já a pensar nesse ponto de vista, né? Mas ainda muito incipiente, né? Vamos dizer assim, né? Iniciando ainda, de certa maneira, ainda do ponto de vista de política pública, de investimento, ainda muito recente, né? E aí, o próprio censo ele vai carregar também uma questão de dados mais efetivos, né? Por exemplo, esses dados que estão aí são dados que vão girar em torno da produção da agricultura familiar em relação ao PIB brasileiro, né? E aí alguns pontos são importantes, como por exemplo, a agricultura familiar ela vai ocupar 70% da cesta básica do brasileiro, que já carrega ali um elemento significativo, né? Por que se ela é tão fundamental, por exemplo, na alimentação do brasileiro, por que a agricultura familiar ela carrega, de certa maneira, uma desproteção em relação a investimento público, carrega também uma desproteção em relação ao avanço da agropecuária, no caso da agroexportação, né? Então você tem ali, de certa maneira, uma importância significativa da agricultura familiar a partir desses dados, por exemplo, na questão econômica, né? Como inclusive na questão de empregabilidade, né? Mão de obra, na questão, por exemplo, da participação dela no PIB nacional, você tem uma contradição do fato dela ser, de certa maneira, desprotegida do ponto de vista das políticas públicas, né? E aí a FGV também vai fazer uma análise do Pronaf-B, né? Trazendo alguns dados que são pertinentes, como por exemplo a ocupação da agricultura familiar, por exemplo, nas regiões do Brasil, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Sul com 9,3%, a gente tem o Sudeste com 14,7%, o Norte com 11,7%, e no Nordeste ela ocupa uma faixa etária de 60%, né? O que isso significa, né? Significa dizer que a agricultura familiar no Nordeste ela carrega uma importância fundamental na sobrevivência da população, né? Então, ela carrega ali uma importância não só no sentido de proteção econômica, mas também, como eu ressaltei no início da minha fala, de valorização da identidade e da territorialidade, né? E ali no próprio dado da FGV, você vai ter ali os principais, vamos dizer assim, as principais culturas ali que vão fazer parte desse cenário, né? Por exemplo, como a criação, né? Bovino, especialmente o leite, né? Mandioca, aves, o milho, por exemplo, né? Então você tem uma diversificação pertinente da agricultura familiar, por exemplo, na economia local, né?
e de como que, de certa maneira, essa diversificação ela vai contribuir muito, por exemplo, para a questão da segurança alimentar, né? E aí, essa questão que vai ser tratada pelo Censo 2017, ela vai trazer ali desafios, né, que a agricultura familiar brasileira ela vai ter, né? Especialmente em relação ao crédito, né, a ampliação do crédito. Ou seja, a gente tem ali 60% da agricultura familiar presente no Nordeste, por exemplo, e o Nordeste recebe menos dinheiro, vamos dizer assim, dos recursos de investimento, né? Mais na frente a gente vai falar, por exemplo, da lei que foi criada em 2025 sobre o Plano Safra, né? E aí vai fazer um olhar um pouquinho mais detalhado sobre os investimentos no Nordeste. Mas nesse ponto aqui, o que é interessante é isso, né? A agricultura familiar ela carrega ali, por exemplo, uma questão fundamental em relação à erradicação da pobreza, né? Ou seja, ela tem de certa maneira ali uma perspectiva de pensar como um forte contribuidor dessa erradicação da pobreza, como também, por exemplo, de garantir segurança alimentar, mas ao mesmo tempo ela tem esses desafios que é a estabilidade dos preços, né? De certa maneira, se pensar uma lógica de mercado que possa trazer uma estabilidade, por exemplo, na questão dos valores, né, do AEL, e também na questão do crédito e essa conexão com a sustentabilidade, né? Por exemplo, o Censo de 2017 ele vai trazer esses elementos, né? De como que a agricultura familiar ela tem essa perspectiva de crescimento se for pensada dentro de um cenário que inclua, né, produto e mercados diferenciados, né? Ou seja, orgânico, agroindústria, turismo, por exemplo, né? Então, a agricultura familiar ela tem essa possibilidade de se expandir no sentido, quando eu falo expansão, no sentido de construção de novas linhas, né? De novos atravessamentos econômicos, sociais, é, inclusive muito mais intensos do que a própria agroexportação, né? Porque a agroexportação ela carrega ali uma perspectiva muito mais de acumulação de riqueza, né? Uma acumulação de capital, e também concentração de capital, né? E ao mesmo tempo numa perspectiva muito mais individualizante, vamos dizer assim. A agricultura familiar ela carrega uma coletividade, né? Ela carrega, por exemplo, uma perspectiva de estar muito mais íntima ao público, né? E aí o que tem a ver, de certa maneira, essa agricultura familiar com essa emergência climática, né? Pronto, do ponto de vista de preservação dos recursos genéticos, né? Na medida que você tem um avanço, por exemplo, do clima, né, das mudanças do clima, você tem uma dificuldade de, por exemplo, dessa agricultura familiar conseguir coexistir, né, dentro dessa conjuntura. Se essa agricultura familiar ela sofre com esse processo de crise, né, aí no caso do Nordeste a gente vai ter seca, estiagem, por exemplo, você tem uma dificuldade de continuidade de preservação dessas sementes, por exemplo. Né? No caso do Nordeste, você vai ter aí o fato da estiagem. Ao mesmo tempo, por exemplo, com o avanço, por exemplo, das mudanças climáticas, você vai começar a perspectiva de se pensar um avanço também da agroexportação nesses espaços, né? É como se fosse o seguinte, né? A mudança do clima, ela impera, por exemplo, na necessidade da agroexportação ocupar mais terra, né? Ocupar mais solo, né? Então, quando você olha, por exemplo, do cenário brasileiro, você tem o seguinte, né? Um avanço sobre a Amazônia, né? Um avanço sobre o Cerrado, um avanço sobre a própria Caatinga, né? Então, é como se fosse basicamente o seguinte, né? A gente tem um modelo de agroexportação em que ele cada vez mais ele vai causando ali um avanço em que vai se chocando com o lugar da agricultura familiar, né? Então a agricultura familiar está dentro desse espaço, né? De crise climática, né? Dificuldade, por exemplo, de sustentabilidade ali, e aí você também tem um avanço da agroexportação, né? E alguns dados, por exemplo, do relatório da FAO é muito interessante porque ele vai olhar diretamente para a agricultura familiar, né? Por exemplo, ele vai dizer que a agricultura familiar ela vai ter uma queda, por exemplo, de produtividade de 4 a 10%, né? E os dados são de 2023 para 2024. E esses dados vão mostrar o seguinte, né? Por exemplo, no caso do milho e trigo, né? Você vai ter uma queda de 4 a 10%, né? Cada 1 grau, né? Aumentado, vamos dizer assim. Além disso, né? Os trabalhadores da agricultura familiar, eles sofrem, né? Com muito mais intensidade, exposição ao calor, né? E aí isso traz consequências interessantes para a gente se pensar socialmente, vamos dizer assim, a agricultura familiar diante da emergência climática, né? Por quê? Porque você vai ter o seguinte, né? Você tem
uma questão que se refere à ausência de crédito, né? Então você tem mesmo que você tenha ali, por exemplo, o Banco do Nordeste fazendo um trabalho interessantíssimo em relação ao crédito, mas ainda é muito pequeno, né? Ainda é muito incipiente, como eu disse, né? Então, a ausência desses investimentos muito mais, por exemplo, comparado ao que o Plano Safra oferece à agroexportação, por exemplo, de crédito, a agricultura familiar ainda necessita, de certa maneira, de mais apoio, né? E esse apoio se dá, por exemplo, naquilo que eu falei da preservação, por exemplo, dos recursos genéticos, né? Então, essa agricultura familiar, ela vai, de certa maneira, lidar também com aspectos como, por exemplo, questões de saúde, né? Questões que ligam, por exemplo, à saúde do trabalhador, né? Liga também em relação à preservação das práticas culturais, das práticas sociais que estão ali imbricadas, por aí vai. E aí o relatório, ele vai trazer algo também que é uma característica do Brasil, que é o êxodo rural, né? Então, ele vai dizer que o Brasil, de certa maneira, dentro da média global, é aquele que tem uma problemática em relação a essa sustentabilidade de campo e cidade, né? Ou seja, o Brasil, de certa maneira, ele convive com um desequilíbrio entre campo e cidade. No caso nordestino, a gente tem uma situação ainda muito mais delicada, porque você tem um êxodo rural, né? Uma migração interna de nordestinos para o sudeste muito forte, né? Então, você tem ali fatores sociais e culturais que também são importantes, como, por exemplo, a ausência de educação, né? Vamos dizer assim, ausência de perspectiva de trabalho. E aí, esse estudo do Banco Mundial, ele vai trazer exatamente, ele vai exatamente reforçar uma fala da CONTAG, que é exatamente o quê? Que o fator da agricultura familiar no Nordeste trazer, por exemplo, um fenômeno em que você tem uma ocupação mínima de jovens, por exemplo, nessa questão do campo, isso está ligado exatamente ao quê? A fatores como, por exemplo, a ausência de educação nesse espaço, né? Ou seja, você vai ter um número dos últimos anos, tem uma redução, por exemplo, da oferta de educação básica nesses espaços, no campo, no caso, né? Você também vai ter uma diminuição de matrículas também, você tem também um fenômeno também de pouca perspectiva de apoio a essa juventude ao campo, ou seja, o jovem da zona rural, ele de certa maneira carrega ali um cenário muito complexo que envolve, por exemplo, pouca oportunidade de trabalho, ou seja, de desenvolvimento no sentido profissional, né? Então, também carrega ali a pouca possibilidade de se formar ali no sentido de ter uma formação básica no sentido de educação naquele espaço, então ele necessita ocupar outros lugares, né, e ir para outros espaços, por exemplo, migrar para a cidade ou migrar para outra cidade maior para poder continuar seus estudos. Então você tem ali um cenário de que essa educação ausente no campo, né, essa perspectiva de olhar para a juventude como a juventude rural, no caso, né, pensando, por exemplo, na perspectiva de trabalho, de profissionalização, em que possa incluir ele nesse espaço, carrega ali, de certa maneira, um problema para a agricultura familiar, né? Então, de acordo com a CONTAG, né, além da situação da conjuntura socioambiental, a agricultura familiar no Nordeste ela também sofre com esse processo de êxodo rural, né? E isso, de certa maneira, vai carregar o quê? A questão geracional, né, de como que essas tradições que são repassadas, no caso as tradições do falo, a tradição de produção, né, a maneira de como que esses agricultores se relacionam com a terra, né, com o território, com as sementes, por aí vai, de como que isso é repassado de certa maneira, de geração para geração, de como que isso vai ser quebrado a partir desse olhar em que você tem uma juventude que passa, de certa maneira, a migrar para outros lugares, né? E aí, além de trazer também um outro elemento que é a ausência de trabalhadores, né? Vamos dizer assim. E aí, aquilo que eu tinha falado antes, né? A partir dos dados do censo de 2017, por exemplo, vai se observar a necessidade de construção vamos dizer assim, de uma linha de crédito para esses agricultores, né? E aí, em 2025, a gente vai ter a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Plano Safra da Agricultura Familiar, né? O que é muito pertinente é isso, né? Ou seja, o Plano Safra ele já existe dentro de uma perspectiva muito mais forte, por exemplo, para a agroexportação, né? O Brasil, historicamente, ele vai adotar um modelo de agroexportação, né? Então, é como se o Brasil, pensando, por exemplo, na perspectiva ali do Celso Furtado, né? Quando ele vai dizer que você vai ter ali um histórico de modelos econômicos em qual
um modelo econômico agroexportador, mas com alguns elementos interessantes. Por exemplo, a gente vai ter ao longo do tempo ali o açúcar, o café, você vai ter um pouco tempo ali o algodão, o tabaco, por exemplo. O Brasil ele vai carregar essa, vamos dizer assim, essa tradição, né, de exportar produtos primários, né? E sempre com um olhar muito mais efetivo para a monocultura, né, vamos dizer assim. Então, o Plano Safra ele tem um destino, ele tem um recurso, vamos dizer assim, grande parte dos seus recursos eles são destinados à agroexportação. O que eu estou querendo dizer é isso, né? Então, você tem o seguinte, uma quantidade gigantesca de recursos destinados à agroexportação, enquanto que a agricultura familiar ela vai receber menos crédito, né? E no caso do Nordeste, você vai ter, por exemplo, o Nordeste recebendo ali 14% dos créditos que vão ser fornecidos para o Plano Safra para a agricultura familiar, né? Ou seja, é uma região que você tem uma área de produção de agricultura familiar maior e mesmo assim recebe muitos recursos, né? E o que vai, de certa maneira, implicar no seguinte, como que essa região que sofre com problemas ligados aos desafios, né, das mudanças climáticas e com o êxodo rural, como que ela, de certa maneira, ela vai receber menos recursos dentro desse cenário, né? E aí entra exatamente nisso, né, de como que, de certa forma, essa agricultura familiar, ela precisa também de um olhar em que se conecte as questões socioambientais, né? Ou seja, ela tem essa possibilidade de enfrentamento, essa conjuntura socioambiental, porque a agricultura familiar ela traz uma alternativa a esse modelo agroexportador, né? De certa forma. Se a gente for pensar isso do ponto de vista econômico, ela é uma alternativa a esse modelo agroexportador, mas ao mesmo tempo ela precisa dessa conjuntura política e econômica, no sentido de investimento, no sentido de proteção e de apoio, né? E aí entra uma discussão que eu queria fazer com vocês, que é exatamente como que ela pode se tornar essa alternativa, né? E aí o conceito de antropoceno, né? Ele pode nos ajudar a pensar exatamente nisso, né? Essa discussão sobre o antropoceno é uma discussão que vamos dizer assim, ela é recente aqui no Brasil, vamos dizer assim, talvez a gente vai ter aí estudos ali, principalmente no Sudeste, né? O professor Rodrigo Turi é um dos responsáveis, por exemplo, por grande parte desses estudos, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos ela vai se desenvolver, né, a partir da galera a partir principalmente de uma perspectiva muito mais interdisciplinar, né, geólogos, químicos, né, que vão olhar para a fase geológica da Terra, diz assim, é como se fosse uma nova fase geológica da Terra, em qual os seres humanos eles seriam os motivadores dessa mudança, vamos dizer assim. É como se fosse o antropoceno, uma nova era geológica na qual o ser humano ele tem, de certa maneira, culpa nessas transformações físicas e climáticas, nessas mudanças, vamos dizer assim, no sentido mesmo de alteração do planeta, né? Então, o antropoceno seria exatamente essa tentativa de pensar as mudanças climáticas e as alterações físicas do planeta a partir das ações humanas, né? Vamos dizer assim, ao longo do tempo você vai ter ali um momento chave um momento chave das ações humanas efetivas, por exemplo, ou seja, afetando diretamente o sistema mundo, né? Vamos dizer assim. E aí essa alteração desses seres humanos, por exemplo, vai implicar, por exemplo, nessa mudança de, por exemplo, de tempo, nessa mudança, por exemplo, de clima, e aí que a gente, que o antropoceno ele tem uma ideia interessante, que é pensar essa ideia de regime de historicidade, né? O que seria isso, né? Regime de historicidade seria uma marca na qual um contexto social, um contexto econômico, ele se caracteriza, né? E aí, por exemplo, se a gente for pensar o século XVIII, que é caracterizado pelas revoluções burguesas, né, como o Iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial, carregavam uma perspectiva muito da ideia de progresso, né, de progresso linear, ou seja, na qual a razão ou racionalidade humana levaria o ser humano a um processo de construção social mais harmoniosa, mais efetiva, vamos dizer assim, ou como se fosse um estágio final superior, vamos dizer assim. Né? O iluminismo ele teria essa perspectiva e que a razão levaria a isso, né? Que a sociedade humana ela teria um destino marcado por essa ideia de uma civilização, vamos dizer assim, uma civilização marcada por essas transformações econômicas e sociais em que traria essa harmonia social, né? Já vamos dizer, nosso regime de historicidade mais contemporâneo, ele traz uma perspectiva de que
as ações humanas ao longo do tempo, ela não carregou esse sonho que o iluminismo, vamos dizer assim, traria, né? Essa sociedade mais harmoniosa, baseada, por exemplo, ali na razão, que traria esse desenvolvimento social mais significativo, né? O que essa sociedade, né, ela vai acarretar, por exemplo, até hoje, seria um processo de degradação social, né? Então, grande parte desses historiadores, sociólogos, geólogos e pessoas das ciências da natureza, por exemplo, que vão pensar isso de maneira muito interdisciplinar, eles vão dizer o seguinte, que essa aceleração do tempo social, ela vai acarretar nessas mudanças climáticas, ou seja, necessidade de consumo, nessa necessidade de superprodução, nessa necessidade, por exemplo, de descarte, né? Comprar, descartar, isso vai alterar, por exemplo, ali não somente o clima, mas também vai alterar de como a maneira como o planeta vive, né? Ou seja, o antropoceno ele é um conceito que ele vai, por exemplo, trazer essa discussão sobre desagregação social, né, e a aceleração do tempo dentro de um cenário em que você tem uma mudança climática efetiva, não só no sentido ambiental, mas também no sentido social e político, né? Então, e o que isso tem a ver com a agricultura familiar? A agricultura familiar ela vai se inserir dentro desse cenário como sendo, de certa maneira, um alvo desse processo, isso naquilo que eu disse anteriormente, né? Não só pelas mudanças do clima, mas também pelo avanço da agroexportação, porque essa agroexportação ela vai cada vez mais necessitar de mais espaço para a produção, mas ao mesmo tempo ela se torna um exemplo de como que a gente pode construir uma alternativa a esse contexto, né? Então, então, de certa maneira, defendemos aqui que a agricultura familiar ela tem essa perspectiva de promover uma relação entre sociedade, natureza, mais equilibrada, né? Ou seja, então, assim, dentro dessa perspectiva, a gente poderia chamar isso vamos dizer assim, uma narrativa utópica, no sentido de se pensar uma metafísica, vamos dizer assim, social, na qual você tem ali uma alternativa, de certa maneira, a esse cenário, vamos dizer assim, catastrófico, né? Ou seja, né, se os iluministas construíram uma metanarrativa no sentido de que a razão traria uma sociedade mais harmônica, vamos dizer, no sentido de mais equilibrada, a agricultura familiar ela pode ser, talvez, uma maneira de se pensar uma sociedade diferente, né? Ou seja, ela traz ali uma metanarrativa na qual se possa discutir aquilo que o Nego Bis vai chamar de biointeratividade, né? Ou seja, ela carrega dentro dessas relações que ela produz não somente uma noção de soberania alimentar, mas também essa relação mais equilibrada com a natureza, né? É por isso que, de certa maneira, ela vai ser pertinente nessa questão de preservação, não somente das identidades, da cultura, mas também na preservação daquilo que o evento está discutindo, né? Os recursos genéticos. E aí, para finalizar a minha breve fala, né, eu trouxe aqui para vocês uma discussão em que o Ayrton Krenak vai fazer, que é exatamente o que, né? Essa ligação entre o ser humano e a Terra, né? Como se, de certa maneira, quando a gente tenta separar a nossa existência da existência do planeta, de certa maneira a gente cria ali um buraco, né? Vamos dizer assim, né? Um buraco tanto existencial, mas também como um buraco no sentido de produção, né? Da vida mesmo, né? Então, eu falei que, de certa maneira, os iluministas vão criar essa ideia do progresso social baseado na razão, que vai acarretar nos problemas que a gente carrega hoje. Por exemplo, o pensamento do Krenak ele é o oposto disso, né? Seria olhar para a nossa existência como sendo uma existência que é atravessada por esse meio ambiente, né? Atravessada, por exemplo, pelo planeta, pela natureza, por exemplo, né? Então, o olhar da agricultura familiar diante dessa perspectiva seria, de certa maneira, olhar para esse fim do mundo, né, como uma espécie de como uma tentativa de diálogo, né? Ou seja, a agricultura familiar ela é uma alternativa, de certa maneira, a essa resistência a essas mudanças climáticas, né? Ela também é uma alternativa no sentido de preservação dos recursos genéticos, de preservação da identidade cultural e como eu disse antes, né, de preservação também da memória, né? Então, a minha fala foi muito nesse sentido de pensar a agricultura familiar numa perspectiva mais social, né, mais cultural, de como que isso também vai se interagir dentro da ideia dos recursos genéticos, né? E aí eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e aqui
alguma das minhas referências, né? O meu contato, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e muito obrigado.